Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as novas normas que regem o mercado de trabalho. Com tanto burnout, situações de conflito, assédio moral no ambiente de trabalho, novas normas entraram em vigor a partir desse mês de maio em todo o Brasil. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos debater aqui o que muda dentro das empresas e o que os empresários e também colaboradores precisam se atentar daqui para frente. Tudo sobre o assunto a partir de agora, aqui no Observações. Os chamados riscos psicossociais estão todos os dias dentro do ambiente de trabalho. E graças a isso, o governo federal instituiu a nova NR1, que são normas que as empresas devem colocar em prática a partir desse mês de maio. Bom, e sobre esse assunto, muitas dúvidas chegaram para a nossa redação, sobretudo sobre o que muda daqui para frente e se realmente essa nova norma vai modificar o sistema do trabalho e trazer mais situações positivas dentro do ambiente corporativo. Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto e vai tirar todas as dúvidas para a gente é a advogada especialista em direito trabalhista, Graciane Saliba. Bom, Graciane, mais uma vez bem-vinda aqui ao Observações. Já é a terceira vez que a Graciane te disponibiliza, esse tempo para estar aqui conosco. E, Graciane, é um assunto que a gente está ouvindo no rádio, está vendo na televisão. Automaticamente as empresas estão passando por reciclagens também, porque vai ser obrigatório daqui para frente. Mas eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: o que é exatamente essa NR1 e por que o governo então decidiu implantá-la a partir de 2026? Muito obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui com você, principalmente para falar de um tema tão atual e que surgiram tantas dúvidas, até mesmo porque a NR1 ela será aplicada para todas as empresas no Brasil. A partir do dia 26 de maio, todas as empresas têm que cumprir as normas da NR1. E o que é essa NR1? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que coloca a obrigatoriedade para as empresas terem um gerenciamento de riscos ocupacionais. E dentre esses riscos ocupacionais vão ter fatores físicos, biológicos, químicos, os acidentes serão mapeados, os fatores ergonômicos e também os riscos psicossociais, que agora vem como norma na NR1 a obrigatoriedade de vigiarmos os riscos psicossociais. Essa foi a grande inovação dessa norma feita pelo governo, que entra em vigor no dia 26 de maio. Agora, antes da NR1, dessa nova NR1 entrar em vigor, já existiam algumas normativas que mediavam aí o ambiente de trabalho ou não? Agora que realmente tem uma fiscalização e uma legalização em cima disso? Já existia, a própria NR1 ela já existia, mas o que aconteceu foram ter modificação na NR1. A importância dela foi exatamente trazer os fatores psicossociais, esses riscos psicossociais. Então já falávamos, por exemplo, de fatores biológicos, os riscos físicos, o próprio ambiente de trabalho. O fator, como a gente fala, por exemplo, de insalubridade, periculosidade, isso já existia na norma regulamentadora. Os fatores ergonômicos também, mas a grande inovação que foi feita foi trazer o psicossocial. Até mesmo porque a gente tem um número altíssimo de afastamentos por doenças que são psicossociais. É muito importante o governo mostrar para a empresa essa função da empresa também de estar junto com o trabalhador quando a gente fala de fator psicossocial. Então é uma ansiedade, é um burnout, é o próprio estresse ali por meta, é isso que a gente vai trabalhar na NR1. Bom, e quando você fala em risco psicossocial, o que é caracterizado como um risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho? Por quê? A gente sabe que as pessoas, até num outro programa que a gente já falou sobre isso, a gente já falou, por exemplo, de situações de constrangimento, bullying, questões também que envolvem a autoestima da pessoa também fora do ambiente de trabalho e que às vezes ela traz para dentro do ambiente corporativo. Mas o que a NR1 preconiza como risco psicossocial? O risco psicossocial, ele envolve um estresse no ambiente de trabalho. E o que é importante destacar nisso, Henrique? Porque não é simplesmente estresse, a gente vive o tempo inteiro. Hoje, com redes sociais, você está o tempo inteiro ligado, você quer saber de todos os assuntos, você vive esse estresse. Mas a partir do momento em que esse ambiente, ele se torna um ambiente exaustivo, um ambiente que causa prejuízo à saúde,
é um sinal vermelho para o alerta do risco psicossocial. Então, cobranças excessivas de meta, jornada de trabalho excessiva, ausência de férias por longos períodos, isso tudo pode gerar um fator que a gente chama aí de risco psicossocial, porque vai gerar ansiedade, vai gerar um assédio moral, dependendo do que acontece ali naquele ambiente. Pode ter o bullying, que a gente já conversou, que também é uma forma de gerar esse estresse no ambiente de trabalho. Então, o que a gente vem trazendo como um fator, um risco psicossocial? Doenças que vêm afetar a saúde mental do trabalhador, que pode ser desde uma ansiedade em decorrência do tipo de cobrança que ele sofre na empresa, como também pode ser do tipo de tratamento, um assédio moral, e também das jornadas exaustivas. Agora, assédio moral, pressão por metas e jornadas excessivas, elas podem causar alguma responsabilização trabalhista para as empresas? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas pessoas, até mesmo que estão em casa, os empresários, até mesmo os colaboradores, vão pensar assim, mas qualquer coisinha então que me causar estresse dentro da empresa, a empresa já está então infringindo a NR1, eu vou entrar com processo. Então como que ficou essas três questões também que faz parte do dia a dia dentro das empresas, dependendo do setor, né? Justamente para o empresário e para o colaborador, diante da Justiça do Trabalho? É uma linha tênue, a gente exatamente diferenciar até que ponto eu posso cobrar uma meta, até que ponto essa meta vai ser uma meta excessiva. A gente vai sentir isso com o tempo, é claro, quando sai uma nova norma, até a gente adequar, isso vai demorar um tempo para o judiciário mostrar alguns limites, mas inicialmente, o que a gente tem que demonstrar? Até que ponto é um ambiente profissional em que você está exigindo aquilo do trabalhador porque é importante para a empresa, até que ponto você começou a invadir a esfera privada dele, o pessoal. Você está mandando mensagem de madrugada cobrando que ele faça algo de madrugada que não é o horário de trabalho dele. Você está, às vezes, chamando de apelidos e isso causa um constrangimento para ele. Isso também é um ambiente que pode causar problemas na saúde mental. Então, todos esses fatores eles serão analisados, mas como que a empresa será responsabilizada? Não é qualquer problema, eu estou com ansiedade e por isso a empresa será responsabilizada. O que tem que ser provado, Henrique? Que aquela ansiedade, ela decorre exatamente da questão do trabalho, que ela decorre do ambiente de trabalho. Não é uma questão, às vezes, de família, que também gera estresse, problemas familiares, você leva para o serviço, você sente aquilo ali no serviço, então, muitas vezes, não é o problema do serviço, são problemas que a pessoa leva para o serviço. O que a pessoa tem que mostrar para gerar uma responsabilização é que ele está ansioso, ou ele está em depressão, ou ele está com algum problema de saúde mental em decorrência da atividade que ele está fazendo na empresa, ou de uma cobrança excessiva, ou de algum momento que ele está sofrendo medo, constrangimento. Então, esse nexo que a gente chama de nexo causal, essa ligação é que vai gerar uma responsabilização. Não é qualquer meta, não é qualquer horário, não é qualquer mensagem que for enviada ao trabalhador que vai gerar responsabilização. E sim quando ela for excessiva, mas demonstrado o nexo entre a atividade e o trabalho. Agora, Graciane, muitas pessoas vão entender isso. Essa norma, quando a gente fala de normas, as pessoas imaginam que sejam só as grandes empresas, as grandes indústrias que devem se adequar a essa questão. Mas tem alguma questão dentro da NR1 que signifique que todas as empresas têm que se adaptar? Seja aquela microempresa, aquele microempreendedor, até mesmo o cara que nem aparece na empresa e a empresa anda sozinha. Como que funciona? Rick, isso é muito importante, porque todas as empresas, sem exceção, estão obrigadas a cumprir a NR1. O que a gente tem que destacar? A NR1, ela vem colocando a obrigatoriedade de ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos na empresa, com maior detalhamento. Dentro do PGR, as empresas terão que colocar o inventário de riscos para diagnosticar onde na empresa que está tendo risco, inclusive a saúde mental. Não é só a saúde mental, não é só o risco psicossocial. Tem também dos fatores químicos, biológicos, ergonômicos, físicos, de acidente e, dentre eles, os riscos psicossociais. Então, as empresas elas têm que ter esse PGR. E aí, no PGR vai ter o inventário de riscos, depois do inventário, inventariou, descobriu onde na empresa que pode gerar um problema de saúde mental. Depois disso vem com um plano de ação. Como que a empresa vai implementar isso? Como que ela vai gerir
onde que ela vai diagnosticar e o que ela vai fazer? Vai fazer um treinamento? Vai fazer um código interno, umas políticas internas para a empresa? Então, a empresa vai fazer o plano de ação. E também mostrar no gerenciamento com detalhes como que ela vem fazendo isso. Só que algumas empresas ficam dispensadas de apresentar o PGR. Que empresas seriam essas? O MEI, por exemplo. Quem é MEI, ele não tem que apresentar PGR. Ele não tem o PGR. E empresas de pequeno porte, microempresas, quando ela tem um fator baixo de risco, risco 1 e 2, também não tem, em regra, o PGR. Mas, Graciela, então, se não tem o PGR, não tem que cumprir a NR1. Esse é o engano. E é isso que vai gerar uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Porque mesmo ela não tendo a obrigatoriedade de apresentar o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ela tem que ter as normas que diminuam o problema da saúde mental na empresa. Toda empresa tem que cumprir, mesmo sem ter a obrigatoriedade do PGR. Bom, muitas pessoas entendem o seguinte, que questões psicossociais ou então psicológicas são individuais e subjetivas, né? Ou seja, cada pessoa tem a sua. E muitas questões, e por muitos anos, a questão psicossocial ela foi muito negligenciada pela Justiça do Trabalho, mas sobretudo pelo governo como um todo. Agora, com essa NR1, o governo sinaliza que a saúde mental do colaborador, ela importa tanto quanto qualquer outro direito trabalhista? Exatamente. E o que a gente está vendo com isso? Foi uma forma do governo mostrar para as empresas que o governo está ciente de que em terceiro lugar, hoje no Brasil de afastamentos, vem causas psicossociais. Então a gente tem, por exemplo, transtornos de ansiedade, depressão, e se somar ansiedade com depressão e com os outros fatores psicossociais, ficaria em segundo lugar de afastamento, ficando atrás de dores, por exemplo, que geram realmente muito afastamento, e às vezes de alguns outros tipos de acidente. Mas então é um sinal vermelho que o governo coloca, porque o governo viu que esses afastamentos que vêm para o INSS, para o previdenciário, decorre muito da saúde mental. E foi uma forma, essa mudança de cultura, ela vem como uma norma, como uma obrigatoriedade, e só depois que o governo coloca essa obrigatoriedade, essa necessidade de cumprir, a mudança de cultura ela decorre disso. Então, se não resolveu em tanto tempo, foi preciso virar a norma para colocar a obrigatoriedade e exigir. Ok, então, Graciane, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre como a nova NR1 vai impactar diretamente as empresas e os colaboradores e como também tanto empresários quanto colaboradores podem identificar situações tóxicas dentro do ambiente de trabalho. Não saia daí, Observações volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 37-3232-2890 ou 99669-1755. Em toda a cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre a nova NR1 que entrou em vigor agora no último mês de maio e todas as empresas precisam se adequar às novas normas trabalhistas. Bom, Graciane, agora a gente vai falar sobre o que pode acontecer com as empresas juridicamente, ou seja, judicialmente, caso elas não se adequem ou então não busquem informações sobre essa nova NR1. Se a empresa não se adequar à NR1, se ela não tiver o inventário de riscos, se ela não tiver um plano de ação e o detalhamento disso, ela vai ser responsabilizada. Não só judicialmente, porque a pessoa pode entrar com uma ação para poder cobrar isso depois, se ela sofreu algum problema de saúde mental na empresa, mas também terão autuações do Ministério do Trabalho, que vem com a fiscalização, aplicação de multa, essas multas são caras para o empresário, vai ter essa autuação, vai ter o risco para a pessoa de aumentar muitas demandas judiciais e isso inviabilizar o negócio, e também a responsabilização, tanto a cível, que aí entra na parte trabalhista, que são as indenizações para o trabalhador, como até penal por assédio sexual, até o assédio moral. Então, é alto o fator da gente não cumprir a NR1, pode gerar um grande ônus para a empresa. Agora, a empresa ela pode responder juridicamente em relação a casos de burnout, ansiedade e também depressão que forem diagnosticados e comprovados que foram causados pelo ambiente de trabalho? Sim. Se a pessoa desenvolveu burnout ou qualquer transtorno de ansiedade e outros problemas psicossociais, a empresa pode ser responsabilizada. Mas é importante salientar que a empresa não vai simplesmente ser responsabilizada porque a pessoa sofre de ansiedade ou se ela tem qualquer fator de depressão. A pessoa tem que comprovar que ela desenvolveu essa doença em decorrência da empresa, da atividade da empresa e também da cobrança de metas excessivas. Não é fácil essa prova. Depende de perícia, depende de analisar com muita cautela, até para não inviabilizar todas as pessoas. Hoje a gente tem um número muito alto de pessoas com problema de depressão, como também com problemas de saúde mental. Hoje a gente está vivendo uma expansão dessas doenças mentais no Brasil e no mundo todo. Não é qualquer vez que a empresa será responsabilizada. Tem que ter o nexo entre o que a empresa está fazendo, o ambiente da empresa e a doença. Agora, vamos explicar aqui para o nosso público também. Qual que é a diferença entre um ambiente que ele é abusador, ou seja, que ele realmente é tóxico, causa, a pessoa às vezes até sai de casa já tendo crise de ansiedade, porque vai chegar lá o chefe, ele é um chefe abusivo, tóxico, daquele ambiente também que é exigente, ou seja, você tem que chegar na hora, você tem que ter aquela disciplina, você tem aquele rigor, de todos os dias, de cumprir aquela carga horária, de não sair fora do horário de trabalho, de não faltar. Então, qual que é a diferença entre a toxicidade e essa questão da abusividade?
Quando a gente fala num ambiente exigente, está dentro do direito da empresa. Até porque o ambiente profissional ele é exigente. A empresa pode exigir que você chegue no horário, que você trabalhe adequadamente, que você seja atencioso com o cliente, que você faça as atividades adequadamente. O que a empresa não pode, e aí vai tornar tóxico, é exigir além disso de forma abusiva, como colocando a pessoa num momento de constrangimento. Se a pessoa não conseguiu cumprir uma meta, coloca ela no meio de uma roda e todo mundo ali vendo que ela ficou como última colocada. O que a empresa também não pode fazer é colocar apelidos nessa pessoa ou pressionar tanto, mandar tantas mensagens cobrando aquilo de madrugada, o tempo inteiro, nos momentos de folga da pessoa, que faz com que ela comece a não ter tempo de descansar, a não ter tempo de lazer. Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com os grupos de WhatsApp, para não ter essa cobrança excessiva e isso se tornar tóxico. Tem que ter limite de horário, tem que ter limite do tipo de cobrança, até mesmo o tipo de fala, como que é. E isso, Henrique, depende muito de treinamento. A gente não pode ter uma liderança abusiva, porque isso é tóxico, torna o ambiente tóxico. Você chegar e saber que vai ter um líder que vai te colocar numa situação vexatória, que você vai ficar ali no meio de todo mundo e se você foi o pior, todo mundo vendo que você foi o pior, passando os dados de cada um, colocando num quadro para todos ficarem vendo o seu nome exposto como o último lugar. A empresa tem que ter alguns cuidados. É importante esse olhar atento, carinhoso, cuidadoso da empresa. Agora, como que a empresa também vai conseguir comprovar para a Justiça do Trabalho, até mesmo para o seu próprio colaborador, que aquele ambiente é um ambiente construtivo, um ambiente positivo e automaticamente atraente a novos colaboradores? A empresa tem que entender que a NR1 ela não veio somente para ficar no papel, ela veio para mudar a cultura. E não é simplesmente ter no programa de gerenciamento de riscos, tá tudo bem, tá tudo fechado. Não, a empresa vai ter que mostrar que ela faz treinamentos, que ela faz com os colaboradores algumas simulações, mostrando situações que são treinamentos que podem ser feitos. É importante a empresa também trazer códigos de conduta para o trabalhador saber qual é o limite dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, para ele ter uma segurança. Políticas internas da empresa também é essencial. Eu vejo muito isso como uma forma de trazer uma procedimentalização para as empresas. Quando você conhece o caminho, como você conhece o que você tem que fazer, a gente fica mais tranquilo, porque cada dia você chega e de repente vem uma enxurrada de demandas que você não sabe como lidar. Então a empresa ela tem que fazer esses treinamentos, tem que ter os códigos de conduta, tem que ter as políticas internas, tem que trabalhar muito bem com a liderança, para a liderança saber o que ela pode exigir, o que ela não pode exigir. Esses são alguns meios que a empresa tem para poder comprovar, até mesmo se tiver alguma ação na justiça, poder comprovar, olha, a gente fez tudo o que a gente podia. E um outro fator que a gente também pode ter na empresa é um canal de denúncia. Tendo muito cuidado para esse canal de denúncia, ele ser nas regras até da LGPD e não sair divulgando quem foi que denunciou para não piorar a situação. Mas é uma forma da empresa estar vigiando e ter muitas pessoas trabalhando ali em prol dela para ajudar para construir esse ambiente sadio, saudável, gostoso de trabalhar. Agora, hoje, quais são os principais erros que os gestores, ou seja, os recursos humanos aí cometem, principalmente na gestão de pessoas? Porque a gente sabe que, apesar de ter um setor de recursos humanos, muitas vezes ele é tratado como um capital humano, Ele é só visto como realmente alguém que vem, faz o seu trabalho, me entrega a sua lucratividade e vai embora. Os recursos humanos, não. Na cultura corporativa, dos sonhos, é que realmente aquela pessoa tem recurso, ela vai passar por uma reciclagem e tudo mais. Então, quais são os principais erros que esse setor, que é tão primordial dentro de uma empresa, comete e que pode fazer a empresa, como diz, ser prejudicada lá na frente? O principal erro é a falta de comunicação. Porque por mais recursos humanos, eles venham às vezes com cursos que são excelentes, mas ele comunicou para o empregado para que ele tem que estar naquele curso? Qual é a importância daquele curso? Então a comunicação ela é tudo dentro de uma empresa. Não só dentro da empresa, eu acho que hoje a gente fala da comunicação, como a gente está aqui no momento, isso é uma comunicação. O seu trabalho de comunicação ele é essencial, ele é importantíssimo, ele é crucial para a sociedade. E isso vem dentro da empresa. Então é importante a gente ter dentro da empresa, junto com o RH, um comunicador para chegar para os trabalhadores e explicar, pessoal, saiu essa política interna, qual é a fundamentação dela, para que ela existe, como que você vai cumprir, e não simplesmente assina o papel. Você está recebendo um equipamento de proteção individual, assina aqui. Mas para quê?
Está muito claro para a pessoa como que ela deve usar aquele equipamento de proteção individual? Qual que é a importância dele? Se ela não usar, qual que é a sanção que ela vai ter? Então, a comunicação, ela é o principal ponto para poder levar a sério a NR1 e conseguir cumprir a NR1. Ok, então, Graciane, agora a gente faz mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos debater aqui sobre as questões que envolvem aí o pós-pandemia, né? Home office, trabalho dentro de casa, né? As questões de limites, até onde a empresa pode ou não exigir de quem hoje presta serviços dentro de casa ou então remotamente fora da empresa. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre as novas normas trabalhistas que todas as empresas e colaboradores terão que se adequar aí nos próximos meses. Bom, Graciane, agora a gente vai falar sobre a questão do pós-pandemia, uma herança, se é que a gente pode falar assim, da pandemia, é a questão da facilidade que as pessoas encontraram, sobretudo de trabalhar dentro da própria casa. Às vezes tem um filho, tem uma pessoa idosa em casa, então acaba que o home office também foi muito providencial. Mas, ao mesmo tempo, também o home office ele é um dos que mais causaram prejuízos psicossociais nos últimos tempos. Sim. Quadros depressivos, situações ali de burnout, ergonomia também, que a gente estava comentando aqui no intervalo, da postura, né? Então, como que fica também esse home office, que aí a gente imagina que as empresas vão começar a revogar isso também, querendo voltar a pessoa para dentro do ambiente corporativo? Como que fica o home office diante da nova NR1? Aí o home office é que vai ser mais importante ainda, como a gente falou em outro bloco, a importância da comunicação. Porque o home office ele tem vantagens e tem desvantagens. Uhum. Como o Henrique tão bem disse, a gente teve um índice altíssimo aí, vem aumentando cada vez mais, de depressão em decorrência do home office, esse isolamento social. A pessoa perde a autoestima, às vezes perde até a própria postura da pessoa ali também, ela acaba ficando mais relaxada dentro de casa e senta mais de uma forma mais relaxada mesmo, mas que não é a forma adequada para o trabalho. Então o home office, nessas vantagens e desvantagens, muitas desvantagens vieram. E essas desvantagens estão muito ligadas aos fatores psicossociais, porque esse isolamento, ele provoca, às vezes, uma falta de esclarecimento, uma falta de integração com a equipe, uma falta de se sentir parte da equipe. E isso gera um problema, sim, para a pessoa, esse isolamento. E o que acontece? Como, então, a gente chegar nas pessoas que estão no home office? Para poder, a NR1, ela abrange
todos os trabalhadores. E não somente os que estão dentro da fábrica, ali, dentro da indústria, dentro do escritório, dentro da clínica. Também quem está em home office. E como chegar nisso? É a comunicação. Essa pessoa, ela faz parte da equipe. Então tem que estar muito claro a política, como essa pessoa está consciente, como essa pessoa está treinada, ela sabe da importância das políticas, ela participou de palestras, ela participou de treinamentos, ela conhece as políticas internas da empresa. Eu tenho que ter essa prova. Isso é muito importante. Trabalhador de home office é trabalhador e ele tem que ter um olhar muito cuidadoso para ele não ter problema de depressão. Agora, em relação também ao pós-pandemia, as redes sociais bombaram, explodiram e hoje a gente não vive sem. E aí, dentro do ambiente corporativo também, muitas vezes você não sai nem da sua sala, você já manda mensagem ali no WhatsApp, questões que envolvem o ambiente corporativo. E muitas pessoas acabaram envolvendo o WhatsApp pessoal com o WhatsApp profissional, ou seja, é o mesmo número para questões familiares, questões da própria casa, questões da própria estrutura empresarial e tudo mais. Como que então, até que ponto a NR1 ela vai também abranger essas questões que envolvem mensagens fora do horário de trabalho? Porque hoje em dia as pessoas acostumaram, por exemplo, na minha empresa, por exemplo, muitas pessoas mandam mensagem 9h30, 10 horas, 10h30 da noite, eu não respondo, eu só deixo para responder, é uma coisa que eu me policio, que no dia seguinte, 8 horas da manhã, 8h01, eu estou respondendo as mensagens. Deu 6 horas da tarde, não respondo mais, porque senão também a gente não tem vida pessoal. Então como que fica também essa questão da NR1? A gente tem que colocar um limite no WhatsApp, nas redes sociais. E isso é muito importante, Henrique, a gente inclusive separar aí alguns momentos. Primeiro, fazer parte de grupos de WhatsApp da empresa. Pode? Pode. A empresa pode mandar, às vezes, olha, Henrique, tem que fazer tal atividade, tudo. Você só vê no dia seguinte? Sim, você vai acessar no seu horário de trabalho. O trabalhador ele tem que ter essa consciência de que ele não é obrigado a estar ligado 24 horas e nem responder em 24 horas ali todas as mensagens que a empresa manda. Tanto a empresa não pode exigir, a empresa não pode falar, João, você tem que responder imediatamente, estou aqui esperando. Está no horário de trabalho do João? Está ali, é possível para ele responder naquele horário? Se a empresa cobra durante 24 horas, ele tem que ficar respondendo, isso pode gerar problemas psíquicos e pode gerar a indenização que a gente comentou. Então tem que ter muito cuidado. Pode ter os grupos, mas vamos lidar com cuidado na exigência da resposta, do tempo de resposta. E um outro problema que o Henrique comentou aqui que eu gostaria de ressaltar. Quando às vezes a gente está dentro do ambiente empresarial e aí você manda mensagem por WhatsApp, cobrando, falando o que tem que fazer, hoje é importante a gente voltar um pouquinho para o pessoal, de chegar, levanta da mesa, vai na pessoa e explica, porque às vezes você vai gastar 30 mensagens para falar algo que pessoalmente você explicaria em 1 minuto e gerar um estresse muito menor. Porque quando a gente está mandando muito por WhatsApp, às vezes a pessoa não tem o mesmo entendimento, o chefe fica bravo, começa às vezes a ficar grosso com a pessoa, começa a ressaltar os defeitos, os problemas. Então é muito importante essa pessoalidade, o olho no olho. E isso, a intenção é que essa NR1 ela volte à nossa cultura, que ela retome as nossas relações sociais, o olhar para o outro. Agora, muitas empresas, elas falam em cultura organizacional positiva. Quais são os pontos que transformam uma empresa em um ambiente positivo para se trabalhar? Por quê? Às vezes a pessoa acha que a minha empresa não acontece brigas internas e tal, então quer dizer que ela é mil maravilhas. Mas às vezes ele pode ter tido alguma rusga, a maneira como os processos são desenvolvidos gera incômodo também nos funcionários. Então é necessário também ter um olhar mais voltado para si, né? Ou seja, às vezes contratar alguém que é de fora para poder investigar alguma coisa dentro da empresa, que no mundo corporativo a gente chama de ombudsman, né? Então, como que você percebe também essa questão da cultura organizacional positiva? O que define isso para que a gente possa explicar para o público? É muito importante nessa cultura organizacional positiva ter a participação de todos. E quando a gente vem com alguém de fora para ouvir, o que essa pessoa de fora faz? O ombudsman ele vem exatamente para conseguir ouvir o que acontece ali em vários setores, para relatar e ele conseguir fazer uma auditoria em diversos setores, segmentos ali da empresa. Porque ele está ouvindo. Então, a gente consegue fazer, as empresas fazem reuniões, ela ouve as demandas, individualizadas e em grupos. É muito importante isso para ter uma cultura organizacional que seja prazerosa, que seja saudável.
Isso é fundamental nos ambientes empresariais hoje. A gente está tão ligado, às vezes, em celular, em computador, que a gente não está ouvindo o outro. E a NR1, mais uma vez, ela vem ressaltando essa importância. Ah, Graciane, mas não está expresso nela. Não está expresso. Mas quando ela traz os psicossociais, os riscos psicossociais, ela está exatamente pensando qual é a causa da depressão e da ansiedade. Será que não é a falta desse contato? E na cultura organizacional positiva, a gente tem um ambiente saudável e seguro. Eu conheço o seguro e o saudável quando eu sei qual é o procedimento, eu sei o que tem que fazer. Então, há essa comunicação dentro da empresa clara, com procedimentos estabelecidos, claros, cristalinos, que a gente consiga saber o que é, quais são os limites. E para poder estabelecer esses procedimentos e eles serem aplicáveis ali dentro da empresa, ser adaptáveis a cada setor, é muito importante ouvir todos os trabalhadores. Não dá para ouvir todo mundo, mas a gente tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, que é a CIPA. Vamos ouvir a CIPA. A gente tem a Comissão de Representantes de Trabalhadores. Vamos ouvir a Comissão de Representantes de Trabalhadores. Vamos ouvir o sindicato. É fazer essa escuta ativa que tem que ser estabelecida dentro da empresa. Agora, Graciane, a gente tem hoje um selo que é o Great Place to Work, que é, ou seja, um ambiente ótimo para se trabalhar. Qual que é o risco também das empresas transformarem isso num marketing e também num processo interno, de forma até mesmo a atrair mais colaboradores? Olha, a gente aqui oferece um ambiente maravilhoso para poder trabalhar. Isso daqui para frente é obrigação, né? Isso é obrigação. E todo mundo quer ter o selo. E que bom, se todas as empresas conseguissem o selo e ele for realmente validado, for reconhecido e as empresas tiverem essas condições estabelecidas, seria ótimo os trabalhadores. Hoje vem como um marketing porque as pessoas querem trabalhar naquele ambiente porque sabe que ali encontrarás um ambiente seguro, um ambiente saudável. Eu deveria ter isso em todas as empresas. Eu gostaria de trabalhar num ambiente assim porque é ali que você vai passar 1/3 da sua vida, é 1/3 do seu dia. Mas a partir do momento em que todas as empresas tiverem um selo, aí a gente vai começar a ter um critério mais rigoroso. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. E agora é o seguinte, como que o RH e também líderes podem atuar preventivamente para evitar, como diz um bom português, amolações futuras? O RH, e aí a gente trabalhando também o departamento pessoal como um todo, é muito importante ele ter os procedimentos estabelecidos para saber o que vai ter dentro da empresa, ele ter um inventário de riscos para mapear dentro da empresa onde estão os riscos tanto físicos, quanto os riscos químicos, quanto os riscos biológicos, ergonômicos, onde estão acontecendo mais acidentes e principalmente os fatores psicossociais, os riscos psicossociais. Então, eles têm que trabalhar, mapear isso na empresa, fazer esse inventário, fazer um plano de ação. E nesse plano de ação, o que o RH vai trabalhar aí muito junto com o DP? Vai trabalhar para ter treinamentos, para ter políticas internas, para ter o esclarecimento para os trabalhadores, o que eles têm que fazer, qual que é o procedimento, como, quais são os limites. Quem vai fazer isso muito é quem está ali dentro da empresa. E normalmente será o RH. Ok, então agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente vai falar aí sobre como colaboradores e empresários também podem se conscientizar em relação à nova NR1. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar.
Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações agora para o último bloco desse programa que está rendendo aí muito o que falar, principalmente sobre essa nova NR1, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, Graciane, e agora falando também em relação aos direitos trabalhistas. Hoje o colaborador, né, isso até mesmo para o empresário ficar ciente, ele está ciente realmente dos seus direitos? Por que a gente fala isso? Porque quando chega na Justiça do Trabalho, há muitas situações em que, e até mesmo por isso que a Justiça do Trabalho está sobrecarregada, que hoje virou moda você entrar com ação trabalhista por qualquer coisinha que as pessoas façam. Principalmente os mais jovens que não foram acostumados aí a ter limites, quando eles encontram limites dentro da empresa, eles acabam às vezes até processando o empresário por uma chamada de atenção, alguma coisa nesse sentido. Então, como que você percebe também que hoje está essa consciência dos trabalhadores em relação aos seus próprios direitos? Henrique, nesse caso é importante a gente pensar como que é importante treinar a liderança para saber lidar com os novos colaboradores. Essas novas gerações que a gente tem, e aí a gente teve geração X, Y, Z, todas essas gerações, cada uma tem um perfil, cada uma tem um estilo. E como você tão bem esclareceu, muitas vezes eles não tiveram limites. E como que você vai colocar esse limite na empresa? Hoje, o colaborador ele tem que saber que o ambiente empresarial ele tem exigências sim. Se eu não tiver regras dentro da empresa, se eu não tiver uma regra para o horário de trabalho, se eu não tiver regra de como que ele deve atender o cliente, como que ele deve tratar o outro, o tempo de resposta, como que a empresa vai sobreviver? Então, o colaborador ele tem que ter essa noção, que ele está fazendo parte de um ambiente que é uma empresa. E essa empresa, ela tem as regras, ela tem os deveres, ela tem as obrigações, e ele precisa entender, lutar por isso e fazer o trabalho dele. Então não é muitas vezes a gente fala de qualquer apelido, não é isso que vai gerar uma indenização. E muitas vezes os trabalhadores, eles vendo de qualquer forma, sem uma fonte segura, eles pensam, não, eu já vou ganhar uma indenização de 1 milhão, trabalhei um dia, eu quero indenização de 1 milhão, porque eu cheguei lá e o pessoal não me esclareceu direito. Não é assim. E sem empresa não vai existir o emprego. E sem os trabalhadores também a empresa não vai conseguir gerir, aumentar e crescer e poder gerar melhores condições de vida. Então, um depende do outro, mas a gente tem que ter cuidado. O que realmente é um ambiente empresarial, o que pode ser uma cobrança feita ali e o que pode ser abusivo. Então, o colaborador ele tem que ter consciência onde que ele está buscando, e não é tudo só direito. Existem deveres, existem obrigações e a empresa ela tem direito de cobrar. Agora, Graciane, em relação à nova NR1, existe o risco, né, você que trabalha diretamente com o direito trabalhista, existe o risco de aumentarem as ações na Justiça do Trabalho em relação à nova norma? Com certeza as ações trabalhistas aumentarão nos próximos meses, até mesmo a gente tem que saber até onde vai a NR1, qual tipo de indenização. Então as ações provavelmente terão um incremento nos números nos próximos meses e até nos próximos anos, e até o seu trabalho delimitar, até conseguir fazer alguns julgamentos e mostrar, esclarecer, a gente vai ter aí uma grande incerteza, uma insegurança jurídica por um tempo, porque é difícil se delimitar. Até que ponto foi a empresa que causou, até que ponto foi a família, e o seu trabalho ela vai seguir nesse sentido. E aí quando a gente fala nessa questão, o empresário em casa está falando assim, tá vendo? É só questões que, desculpa a palavra, ferram com o empresário e tudo mais.
Mas nesse sentido, como que a Justiça do Trabalho também está se preparando para receber essas ações? Porque a gente entende também que a jurisprudência, né, ou seja, esse entendimento do juiz que está ali com aquela ação nas mãos, ele é muito subjetivo, né? Então ele pode ir tanto para o lado da empresa quanto também para o do colaborador, mediante aquelas provas que foram apresentadas, né? Mas as pessoas tendem a essa questão da Justiça do Trabalho sempre para o lado do colaborador. É assim que está funcionando ou vai muito assim de juiz para juiz, de comarca para comarca? Como que funciona? Juiz é humano e cada juiz, claro, vai julgar de uma forma, mas a grande maioria que a gente tem hoje na Justiça do Trabalho, os juízes são muito conscientes no sentido de pegar uma perícia, de pedir uma perícia, porque já existem problemas, já existem doenças causadas no ambiente de trabalho. Só que nem sempre essa doença que a pessoa está apresentando, ela é em decorrência da atividade que ela exerce na empresa. E o que os juízes já têm feito nas ações? Pede uma perícia e averigua com muita cautela se realmente foi empresa. Até porque se gera uma indenização muito alta, você vai inviabilizar um empreendimento, uma empresa, de continuar no seu exercício. Então os juízes têm agido com muita cautela nesse sentido. E o que a NR1 vai trazer de diferente, Henrique? Porque já existem essas doenças. O que a NR1 traz de diferença é essa obrigatoriedade da empresa tratar no seu PGR das formas como ela está lidando com os riscos psicossociais também. Então, há um incremento aí que o empregador tem que fazer, a empresa tem que trazer, de trazer as doenças psicossociais, a saúde mental para dentro do ambiente da empresa. Não vai ser mais isolado só aquilo ali, cada um lida com o seu problema. Não, a empresa também vai fazer parte disso. Como que a empresa pode reduzir o seu estresse? Como que a empresa pode te ajudar? Então, eu acredito que num primeiro momento a gente vai ter uma leva muito maior de ações, mas os juízes vão agir com muita cautela, tentando mostrar aí que o caminho não é simplesmente indenizar, que a empresa tem que pagar. Não, é ter que mostrar que há um nexo causal, há uma ligação entre a doença psicossocial, o problema que a pessoa está vivenciando e a atividade que ela exerce na empresa. Agora, Graciane, em relação a esse atual momento, está tudo muito novo, né? Os empresários estão assim, de cabelo em pé, com o que eu faço nesse primeiro momento? Quais são as dicas primordiais que você que está aí, né, no direito trabalhista dá para esse colaborador e também para esse empresário preventivamente? Primeiro, procurar seus direitos, procurar saber, porque o conhecimento liberta, no caso, né? Mas nesse primeiro momento, como então entender a NR1 e começar a sua aplicabilidade dentro da empresa? É importante um empresário saber que em algumas empresas, e eu não vou falar todas, mas em grande parte, já existem políticas para a saúde mental. Mas o que o empresário tem que fazer? Trazer isso para o papel também, tem que formalizar. Se ele consegue formalizar, se ele consegue mapear quais são os riscos dentro da empresa e traz essa formalização, ele consegue fazer um treinamento, ele consegue fazer uma palestra, ele consegue fazer uma entrega de equipamento de proteção individual. Não será um bicho de 7 cabeças, Henrique. Só que é importante a gente mapear dentro da empresa e o empresário trabalhar junto com a sua equipe de saúde e segurança do trabalho, porque muitas empresas algumas empresas já têm o seu PGR. Ele vai agora trazer mais a saúde mental. E eu preciso dessa formalização. A minha empresa trata todo mundo bem. Ótimo. Então vamos formalizar que vocês já fazem esses treinamentos, conversem com a equipe, mostra da comunicação não violenta que já existe, que já teve curso sobre isso, você teve uma liderança ativa. É importante essa formalização. Então, empresário, não se sinta inseguro, não tenha medo. É algo que será bom tanto para a empresa como para o trabalhador. Porque se a gente tiver um menor número de afastamentos desses trabalhadores por doenças mentais, e aí por afetamento da saúde mental, o menor número de afastamentos também será muito bom para a empresa, que vai ter um incremento do lucro, que vai ter uma continuidade do seu serviço. Então vejam isso como uma possibilidade de crescimento. Graciane, então agora a gente vai entender o seguinte, que profissional faz isso? Por que eu falo isso? Porque os empresários muitas vezes eles não sabem com quem contar. Eu devo contar com um advogado especialista em direito trabalhista, como no seu caso, ou então um gestor de RH, ou então um psicólogo que tem essas questões envolvendo também questões trabalhistas e empresariais. A quem eu devo buscar ajuda? É uma equipe multidisciplinar. Teremos, por exemplo, qual é a função do advogado para a implementação disso? O
O advogado vai ajudar nesse inventário de riscos para poder como será feito o mapeamento, na condução das políticas internas da empresa, para saber o que pode ser colocado na política interna, na feitura de um código de conduta, na entrega do EPI, qual é a comprovação do equipamento de proteção individual. O advogado vai atuar nessa parte. A gente tem empresas de prevenção de saúde e segurança do trabalho. Essas empresas, normalmente, elas trabalham fazendo o PGR, por exemplo, Programa de Gerenciamento de Riscos, ela faz o PCMSO, então essas empresas, elas trabalham nessa parte detectando, e aí trabalha com engenharia de segurança do trabalho, onde que existe a insalubridade, onde existe a periculosidade, onde existe o risco físico, essas empresas vão trabalhar nessa parte. E, claro, é importante também um auxílio do psicólogo, até para fazer o treinamento com essas pessoas. São em momentos eventuais, a empresa não tem que contratar esses profissionais com carteira assinada e ficar ali o tempo inteiro. Não, são momentos pontuais. Lembrando a última coisa, que esse PGR ele tem que ser revisto de 2 em 2 anos. Então não é algo que você tem que fazer todo mês. Você faz, constrói bem feito, erguendo esse prédio, a sua empresa está pronta para crescer. Ok, então, Graciane, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais ao nosso público, tanto empresários quanto colaboradores que estão aí com receio da NR1? Tudo que é novo, a gente tem receio. O que é novo gera medo, causa insegurança. Mas depois a gente vê que isso veio para melhorar. E a NR1, ela veio para uma mudança de cultura, um alerta de que todas as pessoas são importantes, a escuta ativa é importante, o olho no olho é importante, reconhecer o outro. E esse reconhecer o outro e ver o outro vai diminuir o grande índice que temos hoje de problemas de saúde mental. Vamos voltar a enxergar os outros, vamos voltar a ver as pessoas, como humanos, e que ali dentro tem um coração. Com certeza, então. Querida, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Agradeço, Henrique. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu a Observações. Tem sugestão de pauta? Entre em contato conosco através desse WhatsApp 37999933060. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta pelo nosso e-mail, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação também nesse número que está na tela e veja quais os planos se encaixam melhor aí no seu negócio. Acesse também as nossas redes sociais e nos siga para conferir aí os bastidores do nosso programa e também do que acontece aqui na nossa região, no estado e também no Brasil. @programa Observações, @henriquesilva.jornalista e @hora37.hs. Bom, e para você que está aí no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver programas novos por lá, você será sempre avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!